Muito boa noite a todos. Está ouvindo bem? Está tudo certo? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que reflete, na verdade, o surgimento da doutrina espírita, que é a mediunidade. E quando nós falamos de mediunidade, nós trazemos então esse assunto da glândula pineal, que ela é apresentada para nós vamos ver no discorrer da nossa fala, né, no conhecimento da doutrina espírita em torno de 1945, quando André Luiz então traz essa possibilidade da compreensão, né, da questão da glândula pineal ou epífise dentro dentro do contexto da mediunidade. Então, a glândula pineal, como vocês estão vendo na figura, né, é como se fosse um grãozinho de areia dentro do nosso cérebro, praticamente no centro do nosso cérebro. Ela mede em torno de 7 a 9 milímetros, a sua dimensão, e pesa em torno de meio grama. Tá certo? Então, para a gente iniciar a nossa fala, eu faço aqui um retrospecto sobre o caráter tríplice da doutrina espírita, que na verdade é um convite para que nós possamos entender que quando nós nos propomos a conhecer a doutrina espírita, nós precisamos ter como entendimento a necessidade do estudo, da dedicação, como já foi sugerido na codificação, pelo Espírito de verdade, para que nós espíritas possamos nos aprender a nos amar, mas também nos instruir. Então, logicamente que quando nós trazemos a pineal, nós vamos trazer algumas características da glândula pineal, algumas propriedades que está vinculado ao funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo, porque ela faz parte, né, do nosso corpo, e como que a ciência vem trabalhando a glândula pineal na atualidade, né, e o que a doutrina espírita nos traz, fazendo essa conexão entre a ciência moderna, que está vinculado à ciência espírita, e o seu funcionamento dentro do nosso corpo e na relação, então, com a doutrina espírita. Então, eu trago aqui, para a gente poder compreender o caráter tríplice do espiritismo, essa mesa, né, de 3 pernas, mostrando que para nós, há praticamente 160 anos atrás, o Allan Kardec traz, então, a doutrina espírita, nos apresenta a doutrina espírita, em 18 de abril de 1857, como uma ciência de observação. Né? Logicamente que naquela época, o ambiente científico, o ambiente filosófico, era propício à doutrina espírita, ela surgia, então, como, né, uma ciência de observação. E quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, né, que tem lá a denominação O Livro dos Espíritos, nós enxergamos na parte superior que tem o aspecto também da filosofia espírita, né, ou a filosofia espiritualista. E, logicamente, que quando nós falamos da doutrina espírita, nós temos o aspecto moral que a gente considera, então, aí o aspecto religioso. Mostrando para nós que, se nós temos o propósito de conhecer a doutrina espírita ou o espiritismo, nós precisamos conhecer esses 3 aspectos o melhor possível. Porque se nós nos vinculamos somente ao aspecto religioso, a gente pode desbalancear essa mesa. E se a gente se propõe a conhecer profundamente a parte científica ou filosófica, nós também podemos desbalancear essa mesa. Então, só lembrando um pouquinho que quando nós nos propomos, né, conhecer a essência da doutrina, nós precisamos nos dedicar ao estudo, né? E, logicamente, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós temos a possibilidade dentro do processo da nossa evolução espiritual, né, evoluir o nível da nossa consciência.
E quando nós evoluímos o nível da nossa consciência, nós nos aproximamos de Deus, porque Deus está na nossa consciência. Tá certo? Eu apresento para vocês aí uma figura, né, para mostrar para vocês onde que está situado a pineal, que vocês percebem aqui que ela está numa região chamada de epitálamo, né, e o prefixo epi significa acima, né, e ela está conectada com essa região aqui no centro do cérebro chamado de tálamo. Abaixo do tálamo você tem o hipotálamo, né, hipo significa abaixo, e vinculado ao hipotálamo você tem uma outra glândula chamada de hipófise. Quer dizer, a glândula pineal, né, ela está praticamente no centro do nosso cérebro, na região chamada de epitálamo, ou, né, epífise, como nós denominamos na doutrina espírita. Tá? Só para vocês se atualizar onde que está a pineal. Então, nós trazemos aqui algumas propriedades que cortou um pouquinho, mas aqui em cima está escrito propriedades da glândula pineal, e a primeira propriedade que nós trazemos é que a pineal é uma glândula endócrina. Se ela é uma glândula endócrina, ela produz hormônio, ela faz parte do nosso sistema endócrino, né? E esse hormônio é denominado de melatonina, e a pineal ela foi sendo construída, né, juntamente com a evolução das espécies. Nós sabemos que nós somos, né, criados por Deus, sempre ignorantes, sem experiência ou sem a ciência, como espíritos e com o princípio da inteligência. E nós tivemos a oportunidade de desenvolver o nosso princípio da inteligência até chegarmos na condição que nós temos hoje da nossa inteligência, participando dos reinos da natureza, com possibilidade de aquisição dos atributos do reino da natureza. Tá certo? Então, ao longo da evolução das espécies, logicamente, então, que a pineal foi sendo construída, e nós percebemos hoje, né, que a pineal ela está presente nos peixes, nos anfíbios, nos répteis e aves. Tá certo? Quer dizer, os animais têm glândula pineal. Tá? Nos peixes ou nos animais que têm o seu cérebro, que a gente vê, né, a seu cérebro ele se apresenta de maneira translúcida, a pineal, como ela está vinculado à questão, o seu funcionamento da produção do hormônio está vinculado à incidência de luz, em alguns animais que têm o cérebro translúcido, a luz solar ela penetra diretamente pelo cérebro, e aí essa pineal desses animais vão ter as células parecidas com a retina que nós temos nos nossos olhos. Tá? Isso é só um detalhe. Então, a pineal, no processo da embriogênese, quer dizer, da formação do nosso corpo, né, quando está formando o feto, existe uma área do cérebro que é chamada de diencéfalo, e que é dali que nós temos, então, o brotamento dos nossos olhos e onde também brota a formação da pineal, mostrando que a pineal tem uma relação direta com os nossos olhos. Tá certo? Outras propriedades que nós trazemos, que devido à evolução das espécies, a pineal, então, ela foi penetrando para dentro dos nossos olhos. Então, ela ficou, né, sem a possibilidade de receber a incidência direta da luminosidade. Tá? É por isso que nós notamos que a pineal ela fica inacessível à luz diretamente. Tá? Então, como que nós temos essa relação da luz com a pineal? É a produção, então, da melatonina, que é regulada pela incidência através dos olhos, e ela funciona da seguinte maneira. Quando nós acordamos, né, que nós recebemos a luz do sol, o que acontece? Né, aumenta a incidência de luz, né, pelos nossos olhos, recebemos a incidência de luz. Essa luz ela vai entrar pela retina dos nossos olhos, vai até a região do hipotálamo, que eu mostrei para vocês. Do hipotálamo, ela vai aqui para a região do pescoço, né, que tem uma glândula, né, chamada glândula cervical superior, e aí pelo nervo do coronário ela chega então até a pineal, inervando a pineal, promovendo a produção desse hormônio melatonina, que vai participar da função, de algumas funções cíclicas ou ciclotímicas que nós temos no funcionamento do nosso corpo. Né? Então, quando nós aumentamos a incidência da luz,
que acontece com o hormônio melatonina? Nós diminuímos a quantidade, né, da produção da melatonina e nós ficamos acordados. Tá? Então, nós vamos perceber que a glândula pineal está associado ao nosso corpo dentro de um ciclo que a gente chama de ciclo circadiano, que é o período de 24 horas. Mas ela está associada também a outros ciclos que, devido a ela ter uma possibilidade de conexão astrofísica. Então, se ao entardecer nós diminuímos a incidência da luz, produz mais esse hormônio melatonina e nós temos a necessidade do descanso do nosso corpo e não do nosso espírito, porque nós sabemos que quando nós dormimos, o nosso espírito, né, ele tem o processo de desdobramento e nós vamos visitar o mundo espiritual. Tá ok? Então, uma outra propriedade que a pineal tem é a questão da permeabilidade nas células. Porque ela tem uma propriedade chamada de lipossolúvel, que as membranas das nossas células é constituída de uma gordurinha chamada de fosfolipídios. Né? Então, ela funciona como se fosse um detergente quando a gente limpa, né, as nossas panelas gordurosas, né, na cozinha. Então, o que acontece? Por essa propriedade de ela ser lipossolúvel, ela tem uma alta permeabilidade, né, nas células, e essa alta permeabilidade favorece ela chegar em todas as células e tem a propriedade de renovação das células. Então, nós percebemos, né, que se a glândula pineal ela está relacionada com algumas funções cíclicas que nós temos, né, em relação ao nosso metabolismo, e ela funciona de maneira adequada, nós temos uma possibilidade de ter um funcionamento celular do nosso corpo de maneira adequada. Tá certo? Então, ela, né, como essa conexão de ter essas funções ciclotímicas em relação ao nosso corpo, ela funciona, então, como relógio cronobiológico. E quando nós falamos do relógio, é porque ela está relacionada com o tempo. E hoje, a ciência moderna, né, ela vem trabalhar a questão do tempo na relação espaço-tempo, como se fosse, não, como se é a quarta dimensão. Tá certo? Então, se ela tem essa possibilidade de fazer a conexão com a quarta dimensão, possivelmente já é um mundo espiritual, tá certo? Ela tem como propriedade também muito importante essa possibilidade de captar as informações astrofísicas, quer dizer, as informações que nós temos em relação ao nosso vínculo com a Lua, com o Sol, com as estrelas e com o universo, tá certo? Então, ela tem essa propriedade de funcionar como um relógio, porque ela está relacionada com o tempo, né? Capta informações astrofísicas e, consequentemente, ela é sensível ao campo magnético. E nós sabemos que os fenômenos mediúnicos se dão pelos processos eletromagnéticos, tá certo? Então, em relação às fases da Lua, tá, a glândula pineal ela tem uma associação através do magnetismo da Lua. Né? E em relação ao Sol, então nós captamos a luz solar, né? Ela penetra aqui pelos nossos olhos, né? Parte dessa luz vai aqui na parte de trás, que é chamado de lobo occipital, que é onde forma a imagem que nós estamos enxergando agora. Tá? E parte, então, da luz, ela vai inervar a pineal e vai facilitar, então, a produção mais ou menos desse hormônio chamado melatonina. Então, nós podemos dizer que a Lua, né, ela está associada à questão dos nossos hormônios sexuais. E o Sol, a luz do Sol, está associada ao nosso estado de vigília e de sono. Se nós pegamos o ciclo menstrual das mulheres, é 28 dias. Isso significa mês lunar. E se nós pegamos o ciclo da gravidez, né, 9 meses, é o ano lunar. Mostrando, então, que a pineal tem essa associação, né, pelo magnetismo da Lua, e na questão da luz solar, o funcionamento, então, da produção desse hormônio, que ele é muito importante, né, para as funções do nosso corpo. Tudo bem? Então, quer dizer, o que nós podemos entender desse processo? Que a pineal ela está associada
a conexões do mundo espiritual. Porque ela tem essa possibilidade, né, de captar e de ser sensível ao campo magnético. Agora nós fazemos algumas considerações da doutrina espírita para a gente começar, então, a perceber como que a pineal, né, ela está associada ao espiritismo. Nós temos como princípio básico da doutrina espírita, né, que nós fomos criados por Deus, né, como espíritos, simples, ignorantes e sem ciência. Uma das questões que trata isso no Livro do Espírito é a questão 115, né? E que, atualmente, nós estamos na condição de espíritos encarnados, né, no processo da nossa evolução espiritual. Tá? Então, como eu disse no início, né, nós fomos adquirindo os atributos através da participação do nosso espírito com o princípio da inteligência, através dos reinos da natureza, e nós fomos desenvolvendo a nossa capacidade de desenvolver o nosso psiquismo, né, que hoje nós temos o psiquismo de maneira contínua. Tá certo? Então, para isso, né, nós mantemos uma conexão com o mundo espiritual. E aí eu faço essa relação com a questão 459 do Livro dos Espíritos, que é aquela questão que o Kardec pergunta se os espíritos podem nos influenciar. Né? E a resposta é muito mais do que a gente imagina, né? Às vezes, de ordinário, eles podem nos dirigir. E, logicamente, que essa conexão com o mundo espiritual, com a qualidade dessa conexão que todos nós temos possibilidade de escolha, que vai depender da qualidade do nosso espírito, que nós conseguimos evoluir nesse processo da evolução espiritual. Né? Quando nós falamos de evolução espiritual, nós estamos falando da evolução da nossa condição intelectual, nunca esquecendo, então, que nós temos que desenvolver a nossa condição moral. E se nós olhamos hoje para a nossa sociedade, não só brasileira, como a nível mundial, nós percebemos que nós estamos numa fase de grande questionamento moral. Né? Então é hora que, quer dizer, na verdade é um momento de a gente conhecer a doutrina espírita de maneira profunda, para que a gente possa se situalizar nesse processo. Porque às vezes, né, nós começamos a questionar a sociedade, começamos a questionar os nossos políticos, começamos a questionar e às vezes esquecemos de olhar para nós mesmos. Que nós todos estamos dentro do mesmo processo, dentro de uma mesma trajetória, e nós temos então, através da nossa possibilidade de vigilância, entender como que eu estou vivenciando os meus relacionamentos aqui na sociedade e com a espiritualidade. Porque se nós fomos criados por Deus, nós somos criados por Deus no mundo espiritual. Né? E se nós estamos no planeta Terra, é porque durante esse processo evolutivo, nós fizemos algumas escolhas, ou nós escolhemos alguns atalhos que nos levaram a alguns enganos. Né? E são justamente esses enganos que nós temos como proposta nessa existência de tentar corrigi-los. Porque nós fazemos parte de uma sociedade, né, no nosso planeta Terra, em torno de 7 bilhões de espíritos encarnados, não é assim? E os estudiosos da doutrina falam que a fila para a reencarnação está 4 vezes mais, quer dizer, em torno de 28 bilhões. Então, como que nós podemos entender essa nossa existência? Como um castigo de Deus ou como um presente de Deus? Eu tenho comigo que nós fomos avaliados, né, tanto avaliados como avalizados por Deus para estarmos aqui. Então, nós somos escolhidos por Deus. Então, nós somos importantes para Deus e temos uma função muito importante. Né? Mas nós, dentro da doutrina espírita, nós trabalhamos praticamente 3 assertivas, né, três assertivas bíblicas, que nós falamos assim, né, pedis e obtereis. Mas a gente tem como consequência o buscar e achareis, porque se a gente ficar só pedindo, a gente não consegue, né, encontrar o que nós desejamos. Nós precisamos dar o primeiro passo. E quando nós decidimos dar o primeiro passo na nossa caminhada, nós precisamos vigiar, né, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas imaginações, e aí nós precisamos manter uma conexão com Deus, com a espiritualidade de luz, através das nossas orações. Né? E essa conexão com Deus, ela precisa ser efetiva. Porque
Porque às vezes nós fazemos uma conexão com Deus através das nossas preces, através das nossas orações, e pedimos coisas que até Deus duvida da gente, né? Então, quer dizer, se eu tenho a oportunidade de conhecer as leis naturais divinas que estão contidas na terceira parte do livro dos Espíritos, nós temos condições de conhecer melhor Deus. E quando nós conhecemos melhor alguma coisa, a gente passa a ter mais fé naquilo que nós estamos conhecendo, porque fé é conhecimento, né? Então, quer dizer, trazer esse assunto da pineal é uma possibilidade de compreender como que ela participa em relação ao nosso metabolismo, mas como que ela nos traz a possibilidade do nosso vínculo espiritual. Tá certo? Então, dentro da questão dos aspectos históricos, nós trazemos o seguinte: será que existe algum local em nosso corpo que pode haver a possibilidade, então, de conexão com o mundo espiritual, porque nós fomos criados por Deus, né? E nós vivemos aqui no planeta Terra por uma necessidade. Então, nós somos seres interdimensionais, porque toda noite nós temos possibilidade de ir para o mundo espiritual, né? Nós visitamos o mundo espiritual. Então, nós vivemos a nossa existência aqui e lá. Temos essa possibilidade. Desde a antiguidade, que a cultura oriental ela tem mostrado, né, a questão da importância da pineal. E tem relatos, né, de mais de 2000 anos que chamam a glândula pineal de terceiro olho, sexto sentido, o centro de força, que na verdade o André Luiz usa esse termo de centro de força, né, quando ele fala do que os hindus chamam de chakras e o André Luiz chama de centro de força, e o olho de Shiva, tá certo? E Nostradamus, né, no século XVI, ele descreve a pineal como a antena mais alta e fina do nosso sistema nervoso, mostrando então que a pineal, né, nessa conexão tanto orgânica como mediúnica, ela faz parte, né, da produção de um hormônio que vai ser distribuído pelo nosso corpo através da rede sanguínea, mas também pelo nosso sistema nervoso, tá certo? Que aí nós entendemos que é a questão do eletromagnetismo, tá certo? Mais para frente um pouquinho, já no século XVI, né, René Descartes, né, famoso filósofo matemático francês, nessa carta a Mersenne, em 1640, há praticamente 400 anos atrás, ele diz o seguinte, que existe no cérebro uma glândula, que era chamada de conárium na época, que seria o local, então, onde a alma se fixaria mais intensamente ao nosso corpo. Então, será que a glândula pineal teria propriedades que pudesse melhor traduzir a ligação, então, entre o espírito, né, e a matéria? Tá? Essa é uma questão que, através do espiritismo, então, que André Luiz, em 1945, né, principalmente pelo livro Missionário da Luz, através da escrita do nosso querido Chico Xavier, que ele vem trazer, então, o assunto da glândula pineal, que ele denomina nesse livro como epífise, tá certo? Então, tratando de glândula pineal, também chamado de epífise, André Luiz, em seu livro, ele antecipa algumas descobertas científicas. E aqui eu faço, né, um porém, que eu escutei numa das palestras do Dr. Décio em Andoli Júnior, que ele ouviu, acho que não sei se foi do Geraldinho Lemos, né, que quando o Emmanuel convidou o Chico, né, preparar toda uma equipe para começar a psicografar, né, os livros do André Luiz, da série André Luiz, né, ele formou uma equipe de estudo, né, e começaram a fazer as psicografias, e a gente entende que, né, que todo grupo de estudo na doutrina espírita, ela começa com muita gente e depois começa a esvaziar um pouquinho, né, porque a gente vai tendo um pouco de dificuldade de se manter no estudo da doutrina espírita. E foi esvaziando, né, o processo, aquelas pessoas que estavam acompanhando o Chico Xavier. E chegou um momento que o Chico Xavier ficou sozinho junto com o Emmanuel. E aí ele fala, mas Emmanuel, né, eu estou sozinho aqui, a gente vai continuar esse processo. Ele falou, olha, vamos continuar mais uma semana. O Emmanuel falou para o Chico. E na semana seguinte, né, o Chico acabou de psicografar, sozinho novamente, só que a hora que ele olha para frente, né, ele viu uma arquibancada com a presença de 5.000 espíritos.
Então, quer dizer, dentro dessa concepção, foi entendido que esses espíritos que participaram desse processo da psicografia, né, da construção dos livros da série André Luiz, foram espíritos que estavam sendo preparados para reencarnar na Terra, para hoje trazer o conhecimento dos livros do André Luiz. Então, os livros do André Luiz foram escritos na década de 40 e de 50, mas eles são, hoje eles estão sendo investigados pela ciência a nível mundial. Tá certo? Então, é como se fosse uma obra profética, né? Foi escrito lá na década de 40, de 50, mas agora que a ciência, principalmente a ciência da era médica, está pesquisando esses escritos que vieram através do espírito André Luiz. Tá certo? Então, aqui a epífise, né, a opinião na série André Luiz, eu trago aqui um trabalho que é denominado de Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal, uma comparação entre teorias fornecidas pelo Espiritismo na década de 40 e a evidência científica atual. Esse artigo é um artigo científico. Ele foi escrito pelo Giancarlo Luchetti, foi escrito pelo Jorge Dyer, pelo Dr. Décio, pela Juliane Gonçalves e pela Alessandra Luchetti em 2013. Quer dizer, como artigo científico, ele foi aprovado pela comunidade científica, tá certo? E aí ele traz essa tabela que é muito interessante, mostrando toda a série André Luiz e onde que é citado, então, como epífise ou glândula pineal, né, na sua obra. Então, logicamente, né, em 1945, Missionários da Luz, ele é citado como epífise 16 vezes e como glândula pineal 4 vezes. Depois, nós temos no Mundo Maior, que ele é citado como epífise 3 vezes. Depois, nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em 2 mundos e mecanismo da mediunidade. Então, todos esses livros, o André Luiz traz alguma coisa sobre a glândula pineal, né, denominando como epífise ou glândula pineal. Tá ok? Isso é só para a gente ter uma ideia da importância, então, que os cientistas espíritas estão investigando cada vez mais a pineal e trazendo isso para a comunidade científica. E nós sabemos hoje que grandes universidades a nível do nosso planeta estudam e estão aceitando, né, os livros do André Luiz. Inclusive, tem uma história também que quando o Chico psicografou o livro Evolução em 2 Mundos, naquela época, os médicos que davam aula na Universidade de São Paulo, na medicina da Universidade de São Paulo, pegaram aquele livro, né, e perceberam que ali existia algumas informações que a ciência não concordava. E eles se reuniram e foram até Uberaba conversar com o Chico. Né? E chegando lá para conversar com o Chico, falou: Chico, você escreveu esse livro aí, a gente está vendo que tem muita coisa que não é comprovada, e a gente não concorda com isso. E aí o Chico, com aquela maneira dele, né, ele falou: olha, vocês me dão licença, porque eu vou conversar aqui com o doutor André Luiz. Né, e já trago a resposta para vocês. Ele conversou com o André Luiz, voltou e falou: olha, o André Luiz, ele pediu 1000 desculpas, mas ele me pediu para dizer para vocês que vocês estão errados, e ele está certo. Então, hoje, né, a ciência vem comprovando, então, esses ensinamentos. Pois bem, em relação à função mediúnica, né, olha que já no capítulo 1º, né, de Missionário da Luz, que é denominado de psicógrafo, o André Luiz traz para nós, então, que no exercício mediúnico, de qualquer modalidade, qualquer tipo, né, de mediunidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Não é o papel importante, é o mais importante. Tá? Então, quer dizer, é interessante a gente compreender que a doutrina espírita chega até nós através da mediunidade. Né? E a maneira que ela chega, quer dizer, os comportamentos dos médiuns, né, os tipos de mediunidade, sempre, então, ligada à questão da glândula pineal. Uma outra informação que ele traz é que é na epífise que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária.
Mas quando eu li isso aí, foi um motivo que eu me interessei, né, de preparar uma palestra, e a gente já vem estudando há algum tempo, né, com um neurocientista lá de São Paulo, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui um pouquinho do trabalho dele, né. Quer dizer, é o sentido novo dos homens, né? Quer dizer, nós precisamos compreender essa essência que nos facilita, através dos estudos da doutrina espírita, desenvolver a nossa questão intelectual, favorecendo o nosso desenvolvimento moral. Tá certo? Então, quer dizer, a potência divina está nesse estudo, né? Mas ela está dentro de nós, mas de maneira embrionária. Nós precisamos conhecer um pouco mais. Então, em relação à saúde mental, que é uma outra área que o André Luiz trata no seu livro, ele traz o seguinte, né, o Alexandre, que foi o companheiro, né, do André Luiz nesse livro, ele descreve a atividade e função da pineal sobre a vida mental com as seguintes palavras. Não se trata de um órgão morto, né, porque antigamente achava-se que a pineal ela só tinha uma função orgânica no nosso corpo até atingirmos, né, a nossa puberdade, né? Até o momento os meninos começarem a produzir os espermatozoides e as meninas, né, começarem a produzir os seus óvulos, tá certo? E depois ela perdia a função orgânica, né? Ele traz para nós que é a glândula da vida mental. E se ela é a glândula da vida mental, ela está relacionada com a nossa capacidade mental, com a nossa capacidade de raciocínio, com os nossos discernimentos. E quando nós começamos a desenvolver algum tipo de transtorno mental, será que a pineal tem alguma relação? Será que ela pode estar recebendo algumas influências do mundo espiritual? Porque o André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele nos informa que 90 de cada 100 casos de transtorno mental é por influências, por interferências espirituais. E 10% por atividade bacteriana. E nós dizemos hoje que o século XXI é o século da depressão, né? Então, qual é o padrão que nós estamos conectados nas nossas relações humanas e com a nossa conexão espiritual? Traz também para nós que, em relação à saúde mental, que ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, então está relacionado com as nossas emoções. E no nosso cérebro existe um sistema chamado sistema límbico, que trabalha as nossas emoções, agindo, né, como a controladora do mundo emotivo, e é o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Quando nós falamos de elementos psíquicos, nós estamos falando de elementos da nossa alma, que a palavra psique, né, significa alma, ou a psicologia e estudo da alma. Tá bom? Não é isso? Então, em relação à função endócrina, André Luiz afirma que a pineal, ela segrega esses hormônios psíquicos, são os hormônios da nossa alma, tá? Ou unidades de força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras, que são as energias sexuais, né? Na nossa possibilidade, né, de mantermos a nossa espécie, tá certo? Relata, então, André Luiz, que, segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Isso também é uma informação muito importante, porque, né, a glândula pineal ela produz o hormônio melatonina, tá? Vai ser distribuído no nosso corpo, ele tem uma alta permeabilidade, chega em todas as células, tem a possibilidade de renovar nossas células. Nós vamos perceber que ela está relacionada com várias funções de proteção do funcionamento do nosso corpo, tá certo? Então, ela tem uma ascendência sobre todo o sistema endócrino. Porque dentro do cérebro nós temos duas glândulas desse sistema, que é a pineal e a hipófise. A hipófise que produz a maior parte dos hormônios que vão ser distribuídos para outras glândulas que nós temos no corpo, né, como nós temos aqui na região da garganta, nós temos a tireoide, a paratireoide, o timo, né, as renais, né, até chegar na parte genital, que nós temos todo esse funcionamento através da produção desses hormônios. Então, a pineal, ela tem como se fosse um comando. Tá? Sempre lembrando, então, que ela tem uma função orgânica, mas ela tem uma possibilidade de conexão com o mundo espiritual. Tá, ok?
Então, ligado à nossa mente, né, pelos princípios eletromagnéticos, que é uma outra informação, do capítulo 2, que a ciência ainda não pôde identificar, ela comanda, então, as forças do nosso subconsciente, que eu coloco aqui entre parênteses, será que é o nosso perispírito, sobre a determinação direta da vontade. Né? Essa questão da vontade é uma das funções da nossa alma, do nosso psiquismo, que nós também fomos desenvolvendo através da nossa evolução espiritual. Né? É através da nossa vontade que nós fazemos as nossas escolhas. E a qualidade das nossas escolhas, né, está relacionada com a qualidade do espírito que nós conseguimos ser até hoje. Tá certo? Então, a ciência, após André Luiz, ela nos informa que, atualmente, a pineal é uma das estruturas mais estudadas pela ciência moderna, tá? Que eu falei para vocês que os livros do André Luiz estão sendo estudados pela ciência, e os conhecimentos sobre a sua estrutura e função crescem todos os dias. Tá? Então, o hormônio melatonina, que é o hormônio produzido pela pineal, ele somente foi descoberto, ele foi isolado 13 anos depois da edição do livro, né, que foi em 1945, e foi descoberto em 1958 por esse cientista chamado Lerner e os seus colaboradores. Tá certo? Uma outra informação. A melatonina é um potente oxidante e agente anti-inflamatório. Tá? Quer dizer, então ela trabalha a questão das nossas células cancerígenas, que todos nós temos no corpo. Tá certo? Nós já viemos com essas células e a gente tem possibilidade de desenvolver. O agente anti-inflamatório, então ela trabalha toda a questão da nossa imunologia. A ciência atual, ela relaciona a atividade, então, da pineal com estados de humor, e aí que nós vemos, né, a utilização da melatonina como tratamento das doenças psiquiátricas. Tá? E aí ele traz como transtorno do humor, o distúrbio bipolar, a depressão, a esquizofrenia. E se nós, lembrando que agora no mês de setembro, nós tivemos o mês amarelo, né, que nós divulgamos bastante, conversamos bastante sobre a questão do suicídio. E o maior índice de suicídio, né, em torno de 36%, né, porque nós temos no Brasil em torno de 32 suicídios por dia, então 1 a cada 45 minutos, e no planeta 1 a cada 40 segundos. Né, 90% dos suicidas, eles cometem o suicídio por um transtorno mental. E se é um transtorno mental, ele pode ser diagnosticável e pode ser tratado. Então, e no nosso país hoje, né, 32 brasileiros, né, desencarnaram no dia de hoje. E o período que nós estamos fazendo a palestra aqui, em torno de 45 minutos, tem um brasileiro tirando a sua própria vida. Né? Quer dizer, é considerado hoje, né, o suicídio um caso de saúde pública. Tá? Precisamos nos encorajar e conversar um pouco mais sobre essa questão social. Né? E cada suicídio consumado, nós temos 20 tentativas. Então, só no Brasil, por dia, 640. E no nosso planeta Terra, é 1 a cada 2 segundos. Tá certo? Outra informação, né, que está sendo estudado através desse hormônio melatonina, a prevenção do mal de Alzheimer, os distúrbios de alimentação e funções fisiológicas são objeto das pesquisas atuais. Essa informação também é muito interessante, que foi publicado lá em 1988 por esses dois cientistas, e publicado nessa revista Nature, né, uma revista científica, que a glândula pineal, então, ela converte as ondas eletromagnéticas em neuroquímicas. Tá? Quer dizer, através do André Luiz, quando ele fala que ela produz os hormônios psíquicos, né, e esses hormônios eles fazem parte, né, do funcionamento do nosso corpo de maneira integral, vamos dizer assim, não só o metabolismo, mas como a nossa conexão eletromagnética com o mundo espiritual, né, nós percebemos, então, que a ciência, lá em 1988, o que ela comprova? Que nós temos capacidade, temos condições de fazermos isso, captamos as ondas eletromagnéticas, e os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas, e transformamos em química. Quando nós visualizamos, né, alguma coisa, olhamos para alguma coisa,
tá? Nós enxergamos a luz refletida do que nós estamos enxergando. Quando ela penetra nos nossos olhos, ela transforma também em química. O som que vocês estão escutando agora é uma onda que se propaga, né, mecanicamente através, através do ar, né, da atmosfera, penetra nos nossos ouvidos e também transforma em química. Tá? Então, a onda eletromagnética é a mesma coisa. E quando nós nos vinculamos a um pensamento, ou quando nós recebemos um tipo de sentimento de alguém, né, esse sentimento, esse pensamento, ou essa interferência, ela vem com uma emoção. Né? Ela vem com um propósito. E aí nós transformamos isso no nosso cérebro e distribuímos para todo o nosso corpo através da glândula pineal, tanto pela rede sanguínea como pelo sistema nervoso. Tá certo? E aí, então, como é que isso acontece? Aí eu trago uma hipótese de trabalho, né, do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é o neurocientista que eu comentei com vocês, né, que é o fundador e idealizador da Universidade Internacional da Ciência do Espírito, a Uniespírito, tá certo? E como esquema ilustrativo, né, a pineal, ele descobriu que a pineal, dentro da glândula pineal, nós temos cristais de apatita, né, que é um fosfato de cálcio, tá certo? E aí como que ele imaginou que a glândula pineal então sequestra o campo eletromagnético, né? Quer dizer, nós captamos o magnetismo, né? Nós captamos o magnetismo através desses cristais, e esses cristais, eles têm uma propriedade que é chamada de diamagnéticas, e eles repelem, né, essas ondas. Então, ela chega aqui nesse cristal, esse cristal manda para cá, manda para cá, manda para cá, e vai, né, dentro dessa questão de repelir essas ondas, ele diz para nós, né, que é como se fosse, né, uma sala de espelhos que fica refletindo em mútuas reflexões, formando uma caixa de ressonância, retendo então a carga magnética. Tá? Lembrando que essa carga magnética ela vem com informações. Tá certo? Então nós podemos associar a essas ondas e a decisão é nossa. Podemos associar com a espiritualidade de luz, mas também podemos associar com a espiritualidade inferior. Né? Essa é a hipótese de trabalho. E essa próxima figura, então, é uma glândula pineal através de uma microscopia eletrônica, né, que é o acervo do Dr. Sérgio Felipe, né, mostrando que esses grãozinhos que vocês estão vendo branco aí são os cristais, né, da apatita, que é um mineral. Então, quando nós dizemos, né, que a gente não tem uma bola de cristal no nosso cérebro, agora não dá para dizer que nós não temos. Né? Nós temos uma bolinha de cristal dentro do nosso cérebro e que ela tem uma importância muito grande. Tá certo? Trago novamente, então, uma figura mostrando para vocês a pineal, né, o tálamo, e aqui a gente percebe que esse tálamo é onde nós armazenamos todas as informações que nós recebemos, através dos estímulos dos nossos órgãos do sentido e através, então, da captação dessas ondas eletromagnéticas. E o Dr. Décio, né, Iandoli Júnior, no livro dele, Fisiologia Transdimensional, ele fala para a gente que a pineal, então, funciona como uma lente que concentra as ordens do perispírito, tá certo? E o tálamo atua como um prisma distribuidor. Então, tudo que nós recebemos, tudo que nós assimilamos através dos nossos órgãos do sentido, nós armazenamos isso aqui na região do tálamo e que é distribuído para todo o nosso corte cerebral e vai ser distribuído para algumas áreas que trabalham os nossos comportamentos psicobiológicos. Tá? Então, essa outra figura que eu pego aqui do Atlas, né, do livro da Construção da Mente, né, o Atlas de Neurociência do Walter Oliveira, lá da editora ID, mostrando então o nosso tálamo e todas as radiações que mandam essas informações para o nosso córtex. E aí eu chamo a atenção para essa figurinha aqui em cima, né, que quando nós recebemos um estímulo, esses estímulos vão ser armazenados no tálamo, e antes, então, de ser distribuído, né, para o córtex e, consequentemente, para o nosso cérebro, ele faz uma conexão com o corpo mental. Quer dizer, o corpo mental aí, que a gente pode dizer que é o nosso perispírito.
Então, quando nós recebemos um estímulo, ou quando nós vemos uma situação, que pode ser uma situação negativa ou positiva, e essa situação faz com que nós desenvolvemos em nós um sentimento, uma emoção, um pensamento, não é assim? Só que a qualidade dessas nossas ações ou reações está diretamente relacionado com a qualidade do nosso perispírito, que é tudo que nós vivenciamos até hoje. Né? Nós sabemos que é no perispírito que nós armazenamos a nossa condição como espírito em evolução. Então, quando nós olhamos uma situação, a gente passa a ter uma atitude. Né? Nós temos a possibilidade de desenvolver em nós, né, às vezes a emoção, ela sobrepõe a nossa capacidade racional. E aí, em vez de nós agirmos, nós reagimos. E 60% a 70% das nossas ações são reativas. É por isso que a gente erra muito ainda. Né? É por isso que nós entendemos que nós temos várias encarnações para frente, para a gente podendo trabalhar a nossa questão do instinto, né, amenizando a nossa condição de instinto e trabalhando melhor na nossa questão racional. E a ciência também, né, dentro do estudo da evolução das espécies, mostra para nós que o nosso corpo, né, praticamente não evolui mais. Se nós pegarmos aqui na sala, né, vamos supor, os nossos rins, né, nós temos já os nossos rins muito semelhantes um ao outro. Mas nós temos uma área do nosso biológico que ainda está em desenvolvimento na evolução da espécie, que se chama lobo frontal, que é a parte da frente do nosso cérebro. É onde nós temos a questão do racional, da intuição, né, e da transcendência. Então, quer dizer, mostrando para nós que o processo da evolução espiritual vai necessitar do desenvolvimento do nosso corpo biológico, para a gente ter condições de evoluir espiritualmente. Tá certo? Para a gente explicar, então, os comportamentos psicobiológicos da glândula pineal, eu trago mais um esqueminha ilustrativo, né? Aí agora como se fosse o nosso cérebro, com as partes que eu mostrei para vocês, do epitálamo, do tálamo, né? Do hipotálamo, do sistema límbico e do córtex frontal, para a gente poder perceber um pouquinho como que pode acontecer essa nossa relação espiritual entre nós, através da telepatia, e com o mundo espiritual de maneira mediúnica. Então, eu disse para vocês, né, que nós recebemos, né, essas informações, né, do mundo espiritual, ou das nossas relações, através do magnetismo, e vai ser sequestrado esse campo, né, pela glândula pineal, e vai mandar essas informações para o tálamo. Se nós temos uma conexão negativa. Vamos imaginar que nós somos uma pessoa que somos muito pessimistas, né? Que vivemos odiando as pessoas, que temos a questão do orgulho e do egoísmo ainda muito proeminente nas nossas atitudes, né? Como que a gente faz essa possibilidade? Aquela pessoa que quando começa a conversar com você, que começa a discutir um probleminha desse tamanho, e né, a hora que a gente vai terminar a discussão, virou um problema muito maior do que deveria chegar. Então, se a gente pega ou uma interferência espiritual obsessiva, né, dentro de um processo negativo, vamos dizer assim, se nós vamos acumulando essas informações, né, na nossa caixinha postal chamada de tálamo, se nós mandamos essas informações para o nosso córtex frontal, é onde nós trabalhamos a lucidez, né, a nossa capacidade de raciocínio. Ou se a gente tem um vício, a gente começa a usar algum tipo de substância, o que vai acontecendo com a nossa capacidade de lucidez? A gente vai perdendo. É dessa maneira que nós vamos desenvolvendo a possibilidade de transtornos mentais de alta gravidade. É onde nós podemos nos enlouquecer. Perdemos a razão. Tá certo? Mas, logicamente, se nós estamos vivenciando a nossa existência de maneira equilibrada, com atitudes cristãs, né, a gente mantém a nossa capacidade, então, de lucidez, né, de uma maneira saudável. Tá? Se essas informações negativas nós mandamos para o sistema límbico, nós atrapalhamos as nossas emoções. E aí nós podemos nos tornar aquelas pessoas frias que não temos sentimentos. Né? Não sei se vocês conhecem alguém assim, ou pessoas que não têm paciência para resolver os seus desafios. Né? Fica confuso todo o sistema emocional.
Então ela fica uma pessoa mais reativa, né? Ela não consegue agir, ela reage muito mais do que age. Tá? E quando nós agimos, nós temos possibilidade de nos mantermos uma conexão saudável com a espiritualidade, né? Ou com Deus, ou com Jesus, ou com espíritos amigos, ou com o nosso anjo guardião. E aí o hipotálamo, eu estou desenhando o hipotálamo como uma estrutura maior, dividindo ele em 4 partes, porque eu disse lá no início da nossa fala que a glândula pineal ele está relacionado com algumas funções ciclotímicas do nosso metabolismo, do nosso corpo. Então, nós temos algumas funções primitivas. O que são essas funções primitivas? São aquelas funções que nós já nascemos com elas, que nós não precisamos aprender. Tá? Uma delas é a questão do sexo. Nós temos a questão do desejo, da necessidade, né, de termos uma relação sexual. E aí, essa região do hipotálamo, ela vem trabalhar a função de comportamentos. Por isso que a gente chama de comportamentos psicobiológicos, tá? Relacionados com a pineal. Então, quer dizer, eu não estou falando aqui da questão da homossexualidade, da heterossexualidade, né, ou qualquer coisa desse sentido. Eu estou falando do comportamento sexual. Nós podemos estar vivenciando uma interferência negativa espiritual e o nosso comportamento sexual fazer com que nós possamos nos comprometer, né, através dos nossos comportamentos. Porque nós temos como a questão instintiva a necessidade do sexo, a necessidade do prazer e dos desejos, né? Então a gente precisa refletir um pouquinho, né, quando nós pensamos nos nossos comportamentos. O outro comportamento é a questão do estado do humor, da questão da agressividade, né? Todos nós temos momentos que nós estamos mais tranquilos, mais calmos, e temos outros momentos que nós estamos nervosos, né? Estamos sem paciência. A questão do estado de humor, né? Então, se nós estamos vivenciando uma interferência negativa, nós podemos desenvolver, inclusive, os transtornos de humor, né? A questão da depressão, que é o principal, que nós estamos vivenciando hoje na nossa sociedade. A terceira função aí do nosso comportamento é a fome, né? A gente precisa se alimentar todos os dias, né? O pessoal aí da nutrição pede para a gente se alimentar a cada 3 horas, 3 horas e meia, para a gente comer um pouquinho, né? E balanceado. Quando nós estamos com o nosso comportamento alterado, né, a gente pode assaltar a geladeira a cada 10 minutos ou até acordar na madrugada para se alimentar de maneira desequilibrada. Então, eu estou falando de comportamento. E o quarto, né, é a questão do sono. Todos nós aqui dormimos, né, 8 horas por noite, né? Ninguém tem insônia, não é assim? Então, quer dizer, mostrando para nós, então, que a maneira que nós vivemos na sociedade e com o conhecimento que nós temos do mundo espiritual e que nós vivemos, né, a nossa evolução se dá nesse mundo e no mundo espiritual, que o André Luiz traz muito bem no livro, né, Evolução em 2 Mundos, tá certo? Então, agora eu trago aqui para vocês, não sei se está meio claro, né, para a gente finalizar, algumas figurinhas para vocês entenderem lá do acervo do Dr. Sérgio. Apresento para vocês a glândula pineal, em torno de 7 a 9 milímetros, pesando meio grama, né? Aí nós temos 4 fotografias, né? Aí mais 2. Então, cada um de nós tem uma glândula pineal diferente do outro, tá? Ninguém tem a pineal igual, tá certo? Essa daqui, né, parece um caroço de azeitona. E vocês percebem aqui, através dessa estrutura, que ela faz uma conexão, então, com o tálamo, que é a nossa caixinha postal. Essa próxima foto, ela mostra a questão da rede capilar. Então, quer dizer, a glândula pineal, ela tem uma rede capilar muito intensa, e ela só perde para os nossos rins, né? E toda a estrutura do nosso corpo, que tem uma rede capilar, né, bastante intensa, é porque ela tem uma função muito importante no nosso corpo, tá certo? A outra foto é o cristal de apatita, né, essa estrutura bem arredondada, no entorno, né, os tecidos conjuntivos, e aí é o cristal de apatita que foi fraturado, né, na pesquisa do Dr. Sérgio. A gente sabe que nada acontece por acaso.
Tá? Então, na manipulação da glândula pineal, quando ele estava, né, pegando esses cristais para poder analisar, foi fraturado, e ele percebeu que dentro, né, existem essas estruturas concêntricas. Aí a gente, quem já teve a oportunidade de ver um tronco de madeira cortado ao meio, vai perceber que ele também tem umas estruturas concêntricas. Quer dizer, tudo na natureza que tem uma relação cíclica, dia e noite, a relação com o Sol e com a Lua, desenvolve essa estrutura que mostra a idade, né, daquela espécie. E essa próxima foto, né, é uma microscopia, né, daquele cristal, que mostra as lamelas bastante espaçadas, mostrando que isso é uma glândula pineal de uma pessoa jovem. Tá? E essa outra é de pessoa, né, em torno de 86 anos. Então, que é mostrando, né, conforme nós vamos passando a idade, as estruturas vão ficando acavaladas. Mas aí tem uma informação, né, eu peço licença para vocês, que nós já vamos terminar, que quando a pineal, nossa pineal, ela tem uma quantidade muito grande desses cristais de apatita, indica que nós temos uma possibilidade de uma mediunidade de incorporação. Né? Mas sabemos que nem todos nós temos paranormalidade, né? Um tipo de mediunidade. Tá certo? Mas são aquelas pessoas que estão conectadas, né? Ela chega no ambiente e ela consegue captar muitas coisas ao mesmo tempo. E quando você tem menos, né, a apatita na glândula pineal, nós temos a possibilidade da mediunidade de desdobramento. Né? Aquelas pessoas que ficam mais no mundo da lua, que nem a gente fala. Tá certo? Então, gente, a glândula pineal é essa possibilidade que nós temos de estar transitando no nosso planeta Terra e no mundo espiritual. Tá? E aí a gente chama atenção com a qualidade, né, dos locais que nós vamos vivenciar todas as noites que nós nos desdobramos. Né? Nós sabemos que às vezes nós sonhamos, né, a gente acorda com alguns sonhos que a gente fala, nossa, eu estou estudando tanto a doutrina espírita, ainda sonho essas coisas. Né? Quer dizer, nós estamos aqui dentro de um processo de resolução, de possibilidade de compreensão dos nossos enganos do passado. E, logicamente, que no planejamento reencarnatório nós fomos auxiliados a fazer escolhas, né, dos desafios que nós damos conta. Porque, às vezes, nós queremos, né, acelerar o processo evolutivo e nós podemos atropelar. E é justamente aí que a espiritualidade de luz entra para dizer para nós, Otávio, vai devagar porque você ainda não dá conta. Tá certo? Então, quer dizer, trazer o conhecimento da glândula pineal, que eu sei que é um assunto bastante denso, mas importante para a compreensão das nossas relações entre nós e com a espiritualidade. Tá? Então, o nosso cérebro, né, é uma das partes do nosso corpo, mas é aí que mora, né, o nosso espírito. E é aí que nós temos o comando do espírito. Hoje a ciência ela vem entendendo que os nossos pensamentos, né, que são gerados nas células, nos nossos neurônios, que são as células do nosso cérebro, já existe um comando, quer dizer, já existe um parasistema, né, de comando desses pensamentos, desses sentimentos. Tá certo? O nosso cérebro é essa coisinha estranha, né? E é justamente esse cérebro que nos dá a possibilidade, então, de compreensão, né, do real significado de estarmos aqui. Que nós temos, né, esse presente de Deus, que é esse corpo, né, e é dessa maneira que nós fazemos a conexão, né, que temos a possibilidade de vivenciar a nossa existência, nos relacionando entre nós, mas nunca esquecendo que nós temos a possibilidade de nos relacionar com a espiritualidade. E a qualidade desse relacionamento depende de nós. Né? Nós precisamos um do outro para evoluir, mas a decisão, né, de conexão é minha, é particular. Muito obrigado pela paciência de vocês, viu? Jesus nos abençoe.